Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete, onde nós vamos estudar a conclusão do livro de Apocalipse, onde está inseridos os livros apocalípticos dessa matéria, e a lição de número 9 e a lição número 10, posteriormente, aonde diz a ascensão e queda do anticristo, que está inserido no capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Apocalipse. Então você é bem-vindo a este canal, se inscreva. Se você ama a palavra de Deus, estude. Se não é aluno da ETAD, procure ser aluno da ETAD. Então compartilhe esta lição, esta aula. Você que não tem um livro, pois trata-se de um curso teológico, você pode acompanhar na própria Bíblia, no capítulo 13 ao capítulo 16 de Apocalipse. Essa lição, número 9, ela está assim distribuídas, por exemplo, em 4 esboços. O primeiro é a besta que sobe do mar. O segundo é a besta que sobe da terra. O terceiro, a preparação no céu para os últimos juízos. E o quarto, as 7 taças dos últimos juízos. É assim que está distribuída a nossa lição. Ela tem 4 objetivos. Para cada um texto ela tem o seu objetivo. Como no primeiro objetivo, vamos descrever a forma de atuação da besta. Como é que ela atua? Como é que ela vai atuar? O segundo objetivo, que está no segundo texto, descreve a forma da atuação do falso profeta. E o terceiro objetivo é explicar o que significa Sião, conforme o capítulo 14 de Apocalipse. E o quarto texto e o quarto objetivo é citar 3 eventos que se desenrolarão na terra, resultante do derramamento das 7 taças dos últimos juízos. Então, o primeiro texto que nós vamos estudar agora, você que não é aluno da ETAD, que não é inscrito nesse canal, que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho, para que outras pessoas possam também alcançar, ter esse privilégio de acompanhar o estudo da palavra de Deus. Então faça isso, que você está abençoando não só a sua pessoa, mas também ao canal e a minha pessoa, que sou responsável por este canal. Então um abraço, nós vamos lá. Primeiro texto, a besta que sobe do mar. Está no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10 de Apocalipse. Veja bem que tanto o anticristo como o seu profeta aparece aqui no capítulo 13 como a figura de uma besta, tá? Ou de 2 bestas. Os dois aparecem com essa figura de 2 bestas. Então, o anticristo é a besta que sobe no mar, no capítulo 13, versículo 1. Já o falso profeta, no versículo 11, é a besta que sobe da terra. E eles são chamados assim, o anticristo é chamado assim por 2 razões. Porque ele se opõe a Cristo no sentido de resistir e hostilizar. Mas também ele é assim chamado porque procura imitar a Cristo como Salvador da humanidade. Ou seja, quando o mundo estiver no caos, pior do que está agora, ele vai se levantar e ele vai aparecer como Salvador da pátria. E muitos vão aderir, inclusive até Israel vai ser enganado por um grande momento. Então, o anticristo já estará na terra durante a primeira metade. Se lembre-se que é 1 semana de anos. Então, 3 anos e meio é de falsa paz. 3 anos e meio depois é de totalmente tribulação horrenda. E o anticristo já estará, nessa época, atuando na terra. Mas ele não se revelará logo, ele vai abrir a aceitação para religiões, para todas aquelas pessoas que ficarem. Os judeus ainda estão meio conturbados, o mundo está em pânico. Ele vai fazer todo o seu acolhimento
Diz aqui que as duas testemunhas que nós vimos na lição passada, elas vão profetizarem na primeira metade da grande tribulação, quando elas vão sofrer perseguições e elas irão morrer, como nós vimos, né? E depois elas vão ressuscitar. Então, nesse tempo, a besta colocará também a sua imagem lá no templo, já construído em Jerusalém, para que o povo assim o adore sob pretexto de obrigação. Vai ser exigida a adoração. A segunda besta, que chamamos de falso profeta, a Bíblia denomina isso, ele vai procurar, se a primeira ela procura imitar Cristo, o homem que resolve tudo, a segunda ela vai procurar imitar o Espírito Santo. Então, como nós observamos aqui no versículo 1, uma besta, a palavra usada aqui no original, ela indica um animal selvagem, bruto, feroz, indomável. Então, isso evidencia pelo seu caráter mau, animalesco, como diz o comentarista, bestial, vil. Então, ele se apresenta como isso, com essas características, e diz aqui que quando ele se manifestar abertamente, aí fala sobre 10 chifres, que diz sobre os chifres 10 diademas, indica que o quê? A sua procedência satânica, ou seja, é proveniente de Satanás, pois o dragão aparece no capítulo 12, versículo 3, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, é a procedência, ou seja, o investimento satânico na vida do anticristo, na vida da besta, para que possa enganar a muitas e muitas gentes. Por esta razão, diz aqui que os diademas do dragão, que estavam na cabeça, e os da besta estavam no chifre. Aí ele mostra aqui a diferença. Aí o comentarista diz aqui que os diademas do dragão eram 7 e o da besta eram 10. Para você analisar. Então o profeta Daniel, ele viu esse animal sobre outro ângulo, em outra perspectiva. Então, todavia, tinha 7 cabeças e 10 chifres, como você pode analisar em Daniel capítulo 7, versículo 23 ao versículo 24. Então, quando ele diz aqui temos o que pode se chamar de um retrato da besta, quando Daniel viu. Veja bem o animal feroz que Daniel viu, que ele parecia com o leopardo, todo mundo sabe o leopardo, conhece, com os pés de urso e a boca de leão. Então isso nos leva ao capítulo 7 de Daniel. Ali o leopardo que Daniel viu era a Grécia. A Pérsia e o leão é a Babilônia, porque o leopardo fala de rapidez, o urso de força, o leão de soberba, de orgulho. Então, o comentarista coloca que certamente significa que o domínio da besta será caracterizada por princípios que predomina da Grécia. Por quê? Porque a Grécia foi um império que fizeram os homens pensar. Eles foram estimulados a pensar. Já o romano a trabalhar. Por isso que no final de tudo Deus permitiu a fusão do Império Greco-Romano. Os gregos pensavam e os romanos agiam e trabalhavam. Então aí está a discriminação. Então veja bem que quando ele diz que a besta, certamente isso também significa que o domínio da besta será caracterizado por princípios predominando da Grécia, a inteligência, na Pérsia, em Babilônia e também no Império Romano, porque os 10 chifres, como veremos logo mais, figuram a expressão última desse império. Então, quando ele fala aqui, deu-lhe o dragão o seu poder,
temos de início, logo no capítulo, a revelação de uma, não vou dizer nem trindade, é tríade satânica, operando naquele tempo futuro. O dragão que procura imitar Deus para enganar. A besta quer imitar o Senhor Jesus e o falso profeta, que é a segunda besta, quer imitar o Espírito Santo. Então, imagine os momentos de angústias, momentos tenebrosos, onde eles irão atuar aqui, diretamente aqui na terra. É triste. Então vale a pena o cristão pensar e não perder essa oportunidade de subir no arrebatamento, embora muitos hoje já não acreditam mais em arrebatamento, mas eu prefiro ficar na crença desse arrebatamento, com uma certeza. Então veja bem agora, o domínio da besta será de 3 anos e meio, o domínio da besta, que equivale a 42 meses, diz aqui, foi-lhe dada uma boca que significa que a besta será inigualável, quer dizer, não tem igual. É a sua habilidade de manipular, de influenciar as massas com seus discursos inflamados, persuasivos. E já estamos vivendo nesta época em que muitos homens já são usados por Satanás e discursa, o camarada está roubando, está fazendo atrocidade, está indo em contra a família, está indo em contra a Deus, mas ainda tem uma minoria que ainda está vendida a esses conceitos satânicos que precisamos, e até aqueles que dizem que isso é evangelho. Porque o mundo jaz no maligno. Então precisamos, com muito cuidado, com muito carinho, evitar que essas coisas venham a acontecer em nossa vida. Então preste bem atenção que ele fala aqui, o comentarista colocou aqui, com os modernos meios de comunicação espacial, ela, a besta, alcançará, hoje você está em qualquer lugar, você se comunica com o mundo. Quando Jesus, abrindo um parênteses aqui, quando Jesus estava para nascer, Deus preparou o mundo para Jesus nascer. Como eu falei a princípio, fez a fusão de 2 impérios, um que pensa, outro que trabalha. As estradas foram reconstruídas, pavimentadas, que ainda tem exemplo lá no Oriente Médio, Israel, naquela região ali. Os piratas foram banidos dos mares. Então, houve aqui uma unificação, o avanço de comunicação aumentou, não era internet, era cavalos chamados guinetes, que eles levavam como fosse correios, então tudo para Jesus nascer. E hoje o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Então o seu discurso estará inflamado, vamos usar hoje a língua de hoje. Se o João Evangelista tivesse hoje, elas iam à live, é ao vivo. E hoje pode observar que o meio de comunicação está num avanço tecnológico tão avançado que até as televisões estão perdendo espaço. Só a pessoa desinformada ainda que se senta diante de um jornal. Porque vai passar no jornal à noite, jornal televisado, eu já sei agora. Então isso é o avanço tecnológico, preparando o mundo para o anticristo. Porque quando ele vai dar o seu discurso, o mundo vai parar, vai ser em cadeia. Quem é que não quer parar para ouvir um pronunciamento para o bem-estar do povo? É o que o povo está esperando. O mundo está abalado com algo rápido, silencioso da igreja invisível. Então os 4 cantos da terra, ou seja, no globo terrestre, a humanidade está apavorada, pior do que agora. Aí aparece um camarada lá, muito sofisticado, com uma linguagem equilibrada, uma sabedoria fora do comum, e ele fará o seu discurso e convencerá das autoridades maiores ao plebeu, que ele é o homem que resolve tudo.
Porque pode prestar atenção que os políticos da atualidade, quando eu me lembro, não vou citar o nome dele aqui, mas ele colocava assim, a mãozinha dele, os 5 projetos. Era o seu pentágono da política, era saúde, que todo mundo sofre com a saúde. Todo mundo está sofrendo com a saúde, com essa pandemia. E não é só do coronavírus, não. É as que já tem e as que vão aparecer. Saúde, segurança, quem é que não sofre com segurança? Todo mundo, o rico e o pobre. O pobre sofre e o rico sofre também. Moradia, quem é que não sofre com moradia? Educação, quem é que não sofre com educação? Que quando a gente pensa que a educação está boa, tem um espinho de cobra lá no meio, como foi a diabólica ideologia de gênero. Se não fosse Deus, as coisas seriam piores. Não foram os políticos não, tá? Foram Deus. E, por fim de tudo, emprego. Então o anticristo ele vai dar um pronunciamento e vai convencer. Eu tenho moradia, eu tenho educação, eu tenho saúde, eu tenho segurança e eu tenho emprego. E todo mundo vai aceitar. E ele vai fazer mesmo. Ele vai fazer. Chamados falsos milagres, que já acontece hoje em reuniões evangélicas por aí afora, tida como pentecostais, mas não passa de centros de ocultismo, que Paulo advertiu na 2ª carta aos Tessalonicenses. E é preciso termos cuidado. Por isso que ele disse, deu-lhe poder ao dragão. Ele receberá poder de quem? O dragão deu poder ao anticristo e à besta para fazer coisas, até fazer descer fogo do céu. Por isso, ele continua dizendo aqui, os santos. Quem são esses santos? Aqueles os comentaristas hoje, os doutores, dizem que aqui é a igreja. Que pobreza de exegese homilética, de hermenêutica, melhor dizendo, perdão, pobreza. Aqui são aqueles que crerão durante a grande tribulação. A igreja não vai estar na grande tribulação. Volto a dizer, quem quiser ficar, fique para contar a história. Então, os judeus e gentios que ficaram, eles morrerão como mártires. E a super igreja mundial, liderada pelo falso profeta, exterminará muitos santos naquele tempo. Matará. A super igreja, o anticristo, vai encontrar, como diz a linguagem do nordestino, um prato cheio, ou uma mesa cheia de iguarias. Porque hoje a mentalidade do homem é super igreja. Não quer saber se o camarada tem 4 mulheres, 3 maridos, se vive na homossexualidade, se vive nas drogas, não quer nem saber. Faz parte de uma grande igreja. É parte de uma grande igreja. Bate no peito de minha igreja, tem 1.000, 2.000, 3.000. Quando peneirar, só Deus é quem sabe quem vai ficar. Então, por isso, devemos prestar muita atenção. Quando os santos aqui os gentios e judeus que ficarão após o arrebatamento, porque não aceitaram a Jesus nem na dor. Aí ele fala aqui que a igreja mundial, liderada pelo anticristo, vai matar muitos santos que ficarem. É quando eles pagarão pela sua própria vida. E diz aqui, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus. Não é da igreja. Aí vem aqui, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Significa o quê? Que cada cordeiro que era imolado como sacrifício no Antigo Testamento, desde o primeiro que Abel imolou, até o último, prefigurava Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era uma figura. Cada cordeiro que derramava o seu sangue era uma figura. Por esta razão, diz aqui que era uma figuração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Cristo e sua obra redentora é o tema
central das Escrituras, que começou lá do Éden até nos nossos dias e prossegue. Então a passagem de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, confirma isso dizendo: conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse é o nosso primeiro texto da nossa querida lição. Nós vamos estudar o segundo texto, se Deus quiser, se Deus permitir,